Olá, estamos aqui para o nosso quinto encontro dessa série comemorativa do centenário de nascimento de Paulo Freire. Paulo Freire, essa pessoa reconhecida no mundo inteiro como um grande educador. Referência mundial do que é educação. Ele diferenciou educação de escolarização e de ensino. E eu gostaria, nesse momento, trazer um pouquinho de história de novo. Quando Paulo desenvolve o trabalho dele em Angicos, em 45 dias ele consegue desenvolver um processo de conscientização dos signos e da organização dos signos para formar um significado e compreender o que é significado. Ele cria uma dinâmica de conscientização, de emancipação e de libertação. Ele liberta as pessoas da incapacidade de compreender o mundo escrito. Ele desenvolve a perspectiva de emancipação como um processo de percepção ampliada do ambiente no qual ocorre a vida. Isso é emancipação. Essa palavra em alemão, originalmente, ela significa maturidade luminosa. Então, o ser emancipado é Mündiglichkeit. Mündig é maturidade, Lichtkeit, luminosa. Então, ser emancipado é alcançar uma maturidade luminosa. Isso que o Paulo fez. Possibilitou aquelas pessoas desenvolvessem por si e em si essa dimensão. Bom, João Goulart, 1955, Juscelino ganha a eleição, se propõe a fazer 50 anos em 5, constrói Brasília num lugar onde não havia nada. A primeira coisa que eles fazem é um lago para aumentar a umidade do ar, para tornar possível que as pessoas trabalhassem lá. E em 5 anos constroem Brasília. Final do governo de Juscelino, tem eleição para presidente, Jânio Quadros ganha a eleição, mas o candidato a vice tinha uma eleição independente. Então o vice do Jânio Quadros não ganha, mas ganha João Goulart, que era o vice do adversário Marechal Lott. Jânio Quadros não aguenta a pressão, em 6 meses renuncia. João Goulart assume com uma visão muito humanista de criar uma dimensão capitalista muito humanitária, fazer as reformas de base. Então, reforma de base da educação, reforma agrária, reforma industrial, enfim, uma série de mudanças que faria do Brasil uma nação com menos diferenças.
e convida Paulo Freire para desenvolver um programa nacional de alfabetização. Então ele cria 400 núcleos, 400 círculos de cultura. Isso é uma coisa extraordinária, porque, veja, um círculo não é uma sala de aula em que um fica atrás do outro. Não. A reunião era em círculo. Todo mundo se olhando, todo mundo de frente. As opiniões sendo postas olho no olho. Diferente. É muito diferente. E aí, isso assusta. Isso assustou demais o pessoal da Casa Grande. Como que a senzala começa a botar as manguinhas de fora? Não podemos deixar. E aí, poder econômico internacional e nacional se junta com os militares e fazem o golpe militar 64. E implanta uma ditadura sangrenta, cruel, nojenta, que durou 20 anos. Mas a educação foi uma vítima fatal desse processo. Porque quando o João Goulart chama o Paulo Freire para fazer educação, Darcy Ribeiro cria a Universidade de Brasília, a educação brasileira estava ganhando uma conotação extraordinária de pesquisa, de ensino e de extensão. E em 68, primeiro golpe fatal contra a educação, a reforma universitária. Termina com as turmas e cria o sistema de créditos. Com isso, as pessoas não passariam mais como um grupo durante alguns anos, o que representava sempre um desafio depois da formatura. O que é que essas pessoas vão fazer? Por exemplo, Odebrecht, OMS e mais algumas dessas grandes empresas que foram destruídas pela Lava Jato começaram com o grupo de estudantes de um curso de engenharia que passaram 5 anos juntos. Saíram dali e desenvolveram uma empresa juntos. E eram empresas que cresceram no trabalho, na pesquisa direta na ação, sem em momento algum abandonar a teoria. Eram pessoas que estudavam muito, que estudavam em conjunto, estudavam num processo coletivo de estudo, de desenvolvimento coletivo. Quando se cria o sistema de créditos, o que acontece? Cada um por si. Eu vejo a minha conveniência e organizo o meu currículo conforme a minha conveniência. Pronto. A universidade, durante o governo do Juscelino e do Jango, que tinha como função preparar cérebros para conduzir o processo industrial que florescia, passamos a formar consumidores de tecnologia e não mais geradores de tecnologia. Apenas pessoas que começavam a usar a tecnologia importada. E essa maldição alcança também o ensino fundamental e médio. Com a famigerada Lei 5692. Uma lei que destrói a concepção humanista de educação que havia no Brasil e coloca no lugar um processo completamente provisório e capenga de educação voltada para a formação de mão de obra desqualificada. Vou explicar. Veja.
João Goulart criou na população brasileira uma ideia de que era fundamental estudar, porque se você estudasse, você dominaria a tecnologia, e com a tecnologia você dominaria a teoria, e com a teoria você criaria tecnologias, e você teria um processo de expansão junto com o teu país. Esse movimento criado por João Goulart e por Juscelino Kubitschek incomodou demais os militares no poder, porque o povo queria escola. E eles resolveram. Como? Construíram escolas horrorosas, blocos sem nenhuma previsibilidade de que ali dentro teriam pessoas e não números a serem insalados. Desenvolveram processo educativo voltado em conteúdos os mais superficiais e medíocres. Eu sou testemunha desse momento. Eu comecei minha carreira docente em 1969. Nesse momento, nós debatíamos formas de fazer uma matemática significativa. Nós debatíamos por que física, química e biologia não eram desenvolvidas no antigo curso ginasial, ou a segunda parte do fundamental. E aí, com a 5692, em 71, chega o anúncio de que haveriam aulas de ciências em todo o ensino fundamental. Mas veja, não tinha professores, não se formava professores para ensinar ciências. Mal e porcamente se tinha professores formados em química e física, mas que eram químicos e físicos, não eram formados em licenciatura. E aí começam as licenciaturas, mas o número de escolas era muito maior do que o número de docentes que saíam das licenciaturas. E aí, quem tinha ensino ginasial, dava aula para o primário, primeiras 4 séries do fundamental. Quem tinha ensino médio trabalhava com a segunda parte do fundamental. Quem tinha faculdade dava aula no ensino médio. Veja, até hoje, a profissão de professor não existe. Nós não temos um conselho dos professores, como existe a OAB dos advogados, o CREA dos engenheiros e a Associação Médica Brasileira da Medicina. Nós, professores, não existimos como profissão. Nós somos apenas dadores de aula. Nessa época, a coisa era tão terrível que foram desenvolvidos livros didáticos de preenchimento de lacuna. E o professor recebia da editora um livro com a lacuna preenchida para ele não errar. Porque eram lacunas tão absurdas. Então hoje, nós reclamamos que a educação está ruim. A educação está ruim porque ela é consequência desse desastre, porque hoje os professores que nós temos nas escolas são vítimas dessa lei 5692. São vítimas desse processo de livros usados com preenchimento de lacuna. São vítimas de escola que não tinha professores, tinha dadores de aula. Então, nosso desafio como freiriano, e aí está posto aqui nesse 5º momento deste encontro. Queremos homenagear Paulo Freire? Sim.
Então vamos começar a nos preocupar com o quanto eu faço de educação diferente do quanto eu faço de ensino e de treinamento. É importante treinar, é importante ensinar, mas é absolutamente fundamental educar na perspectiva da emancipação, da autonomia e da libertação. Lembrando que libertação é ação para alcançar o libertas. Autonomia é alcançar maturidade luminosa. E treinar é estar atento para não repetir de forma mecânica o que nos foi estabelecido para fazer. A escola brasileira não é freiriana. Na escola brasileira existem professores freirianos que lutam contra essa maldita escola bancária implantada pela 5692. Fica o meu grito aqui. Fica meu grito aqui. E viva Paulo Freire. Eu volto já. Daqui a pouquinho. Tem mais uma parte.